Você já se sentiu tomado pela raiva? Um sentimento que surge do nada, geralmente em momentos de frustração, injustiça ou até mesmo nas pequenas irritações do dia a dia. A raiva é uma das emoções mais poderosas que experimentamos como seres humanos. Ela pode nos consumir de uma maneira que parece incontrolável, distorcendo nossa visão do mundo e levando-nas a fazer escolhas impulsivas, das quais muitas vezes nos arrependemos. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de transformar essa raiva em algo controlável, algo que, em vez de nos dominar, nos impulsione a agir de forma mais sábia e equilibrada? No vídeo de hoje, vamos explorar como a filosofia de um dos maiores pensadores da Roma antiga, o filósofo estoico Sêneca, pode nos ajudar a lidar com a raiva de forma mais racional e serena. Ao longo de suas obras, especialmente em seu tratado sobre a ira, Sêneca nos oferece uma série de ensinamentos sobre como controlar essa emoção e o acela de forma construtiva. Mas, antes de entrar nos detalhes sobre como aplicar a filosofia de Sêneca, é importante entender o que a raiva realmente é, como ela surge e como afeta nossa mente e nosso corpo. Então, se você já se sentiu derrotado pela raiva, se já se viu em situações nas quais ela tomou o controle e fez você agir de forma impensada, este vídeo é para você. Vamos aprender juntos como podemos usar a sabedoria de Sêneca para viver uma vida mais tranquila e equilibrada. O que é a raiva? A raiva é uma emoção que todos nós experimentamos. Mas como definimos essa emoção? Raiva é mais do que apenas uma reação temporária. Ela é uma emoção intensa que surge quando sentimos que algo foi feito contra nós, que nossos direitos foram violados ou que fomos tratados de maneira injusta. De forma simples, podemos dizer que a raiva é uma resposta emocional que ocorre quando nossas expectativas não são atendidas. Pode ser um simples atraso, uma crítica injusta ou até mesmo uma ofensa direta. A intensidade dessa emoção pode variar de uma leve irritação a um ataque explosivo de raiva, dependendo da situação e de como reagimos a ela do ponto de vista fisiológico. A raiva prepara o corpo para reagir ao que é percebido como uma ameaça. O aumento da frequência cardíaca, a tensão nos músculos e a aceleração da respiração são sinais do que chamamos de resposta de luta ou fuga. Essa resposta primitiva foi desenvolvida ao longo da evolução humana para nos ajudar a reagir rapidamente a ameaças físicas. No entanto, nos dias atuais, a maior parte das situações que nos causam raiva não envolvem um perigo físico real, mas sim frustrações cotidianas. Nosso corpo ainda reage da mesma forma, mas raramente essas situações exigem uma ação tão extrema, e é justamente aqui que entra o dilema. Quando reagimos com raiva, estamos nos conectando com algo muito primitivo, que nem sempre é útil em nossa vida moderna. Sêneca, ao estudar a natureza humana, percebeu que a raiva nos tira o controle sobre nossas reações. Quando estamos com raiva, nossa razão fica obscurecida e nos deixamos levar por um impulso que muitas vezes nos leva a agir de maneira que mais tarde nos arrependemos. Em sua obra sobre a ira, Sêneca discute a natureza da raiva de forma profunda, mostrando como ela surge, como ela afeta a nossa mente e, mais importante, como ela nos torna mais vulneráveis às nossas reações impulsivas. Ele afirma que a raiva é uma emoção irracional que surge da nossa tentativa de controlar algo fora de nosso alcance e que, portanto, é uma das emoções mais prejudiciais para nossa mente e nosso bem-estar. Raiva como um vício. Mas a raiva não é apenas um evento isolado. Para Sêneca, a raiva é um vício. Isso mesmo, um vício.
Da mesma forma que o álcool ou as drogas, a raiva se torna algo repetitivo, algo que nos prende e nos domina cada vez mais. À medida que cedemos a ela, quando permitimos que a raiva nos controle, passamos a reagir de forma cada vez mais impulsiva e descontrolada, e assim nos tornamos viciados nela. Em suas cartas e ensaios, Sêneca explica que a raiva se alimenta da nossa incapacidade de controlar nossos impulsos. Quando não controlamos a raiva, ela começa a dominar nossas vidas. Em um trecho famoso de sua obra, ele escreve: "A raiva não apenas nos prejudica no momento em que a sentimos, mas também nos envenena por muito tempo depois que passa." Isso acontece porque a raiva nos mantém presos ao evento ou à situação que a causou, nos impedindo de seguir em frente. Sêneca nos alerta para o fato de que, se não lidarmos com a raiva de forma consciente, ela pode nos dominar completamente, afetando não apenas nossas decisões, mas também nosso caráter. Quando agimos com raiva, somos como escravos de nossos próprios impulsos, e isso nos impede de viver de acordo com a razão, que é, para os estoicos, o princípio fundamental da vida virtuosa. Por isso, ele nos desafia a não ceder à raiva, a não permitir que ela se torne um vício em nossas vidas. Para Sêneca, a verdadeira liberdade é alcançada quando conseguimos dominar nossas emoções, quando podemos escolher nossas reações ao invés de sermos controlados por elas. Ensinamentos de Sêneca. Sobre a raiva, Sêneca não apenas observa o efeito destrutivo da raiva, ele também nos dá ferramentas para lidar com ela. O primeiro ensinamento que ele compartilha é sobre o autoconhecimento. Segundo o filósofo, a primeira etapa para controlar a raiva é entender de onde ela vem. Isso significa que devemos nos tornar mais conscientes de nossos próprios sentimentos e reações. Sêneca escreve que o homem sábio é aquele que é capaz de controlar suas emoções, especialmente a raiva, antes que elas o controlem. Isso implica em fazer uma análise profunda de nossas próprias emoções e entender as causas que nos levam a reagir de forma impulsiva. Por que ficamos irritados? O que está por trás dessa raiva? Estamos realmente irados com a pessoa à nossa frente? Ou nossa raiva é uma reação a algo mais profundo, como medo, frustração ou um sentimento de impotência? Além disso, Sêneca enfatiza a importância de dar um passo atrás antes de reagir. Em muitos de seus escritos, ele fala sobre a importância de uma pausa. Ele diz: quando a raiva surgir, respire e se pergunte: isso vale a pena? Essa pausa, esse momento de reflexão, nos dá a oportunidade de pensar antes de reagir e de decidir conscientemente se vamos deixar a raiva nos dominar ou se vamos escolher uma reação mais serena e racional. Outro ensinamento importante é que, se não podemos eliminar a raiva completamente, podemos substituí-la por algo melhor. Sêneca nos sugere que, em vez de reagir com raiva, busquemos cultivar qualidades como paciência, compreensão e, acima de tudo, perdão. Ele acredita que, ao escolher substituir a raiva por compaixão e calma, estamos não apenas nos libertando da emoção negativa, mas também cultivando virtudes que nos fazem crescer como seres humanos, como lidar com situações que nos provocam raiva. Vamos agora para o aspecto mais prático dos ensinamentos de Sêneca. Como aplicar sua filosofia no dia a dia? Todos nós enfrentamos situações que nos provocam raiva, seja no trabalho, nas relações pessoais ou até mesmo em situações cotidianas como o trânsito. Mas ao invés de deixar a raiva tomar conta, Sêneca nos convida a refletir antes de reagir. Uma das primeiras coisas que ele sugere é que identifiquemos os nossos gatilhos
aqueles fatores ou comportamentos que nos fazem perder a calma. Isso exige uma prática constante de autoconhecimento, de reflexão sobre nossos sentimentos. Por exemplo, se você sabe que fica irritado facilmente com certas pessoas ou em certas situações, é importante estar preparado para reagir de forma mais tranquila quando isso ocorrer. Sêneca também nos ensina a não tomar tudo de forma pessoal. Muitas vezes, ficamos irados porque interpretamos as ações dos outros como uma afronta direta. Mas será que a raiva é realmente a resposta certa? Em muitos casos, a raiva é alimentada pelo nosso próprio ego. Por isso, Sêneca nos aconselha a cultivar a humildade e a entender que, muitas vezes, o comportamento dos outros não tem nada a ver conosco. Por exemplo, imagine que alguém lhe faz uma crítica injusta. Sua primeira reação pode ser de raiva, mas Sêneca nos desafia a fazer uma pausa e refletir. Será que essa crítica tem algo de útil que posso aprender? Ou essa pessoa está apenas expressando sua própria frustração? Se a crítica é sem fundamento, podemos simplesmente deixá-la passar, sem perder nossa energia com ela. O impacto da raiva no bem-estar. É importante lembrar que, além dos efeitos emocionais, a raiva também tem consequências físicas no nosso corpo. Quando ficamos com raiva, nosso organismo entra em um estado de alerta, com a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol. Esses hormônios são fundamentais para lidar com situações de risco imediato, mas quando liberados em excesso, podem prejudicar nossa saúde. A raiva constante aumenta o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão e problemas digestivos. Além disso, ela pode gerar ansiedade, estresse crônico e até depressão. Sêneca estava muito consciente desse impacto, e é por isso que ele dizia que a raiva nos fere de duas maneiras. Uma, no momento em que a sentimos, e outra, a longo prazo, quando ela continua a nos consumir. Por isso, é essencial aprender a controlar essa emoção, não apenas para a nossa paz interior, mas também para a nossa saúde física e mental. Sêneca nos ensina que, ao dominar a raiva, podemos viver com mais harmonia e bem-estar. Agora que discutimos os principais ensinamentos de Sêneca sobre a raiva, o que podemos levar para nossas vidas? A primeira lição é que a raiva, embora natural, pode ser controlada. Podemos escolher como reagir a ela. Em vez de deixar que a raiva nos controle, podemos optar por agir com mais reflexão, paciência e sabedoria. Sêneca nos convida a ver a raiva não como uma inimiga, mas como uma emoção que podemos transformar. Ao entender suas causas, ao refletirmos antes de reagirmos e ao substituir a raiva por virtudes como paciência e perdão, podemos viver de maneira mais tranquila e equilibrada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E lembre-se, como Sêneca nos ensina, o controle sobre nossas emoções é o caminho para a verdadeira liberdade.